Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Cláudio Mota e esse é um curso de matemática preparatório para os concursos do Censo 2022. Nós estamos seguindo aqui o edital para a função de recenseador. E falando em edital, nós estamos iniciando hoje um novo módulo aqui no nosso curso. Na última aula, nós finalizamos o nosso módulo sobre função do primeiro grau. E hoje nós começaremos o nosso módulo sobre proporcionalidade. Certamente você deve estar curioso aí para saber. E aí, o que nós vamos ver nesse módulo sobre proporcionalidade? Nós começaremos falando sobre razão, depois passaremos por proporção e, por fim, falaremos sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, certo? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Se você ainda deseja participar desse curso, entra aqui na descrição do vídeo e pega o teu acesso. O que você vai ter nesse curso, além desses vídeos que você está vendo aqui no YouTube? Lá na plataforma, lá no Google Sala de Aula, você vai encontrar não só as atividades relacionadas às aulas que nós estamos passando aqui, mas também encontrará diversos simulados totalmente organizados de acordo com os conteúdos que estão sendo ministrados por aqui, certo? Peço para você deixar o teu like se você estiver gostando desse curso. Para você que chega agora, faça a tua inscrição para você receber as notificações dos novos vídeos. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar esse novo módulo. Muito bem. Então, como eu falei, nós vamos falar aqui sobre proporcionalidade. E vamos começar falando sobre razão. Muito bem. Então, você vai ver que, como eu já falei muitas vezes, matemática, o conteúdo de matemática está todo organizado, todo concatenado, e ele está todo conectado. Então, coisas que você já estudou aqui comigo nos módulos anteriores, eles cabem aqui muito bem sobre o nosso conteúdo de proporcionalidade e até mesmo de razão. Então, para começar, eu vou trazer aqui o conceito. O que seria razão? Vamos lá, eu vou explicar para vocês o que seria razão e você vai ter aquela sensação que você já viu isso em algum lugar. Lógico que você já viu lá quando você estudou no seu ensino fundamental e até mesmo no ensino médio. Mas aqui nesse próprio curso, nos módulos anteriores, você vai ter uma sensação que você já viu isso em algum lugar. Muito bem, então denominamos razão entre dois números, A e B, sendo que o B tem que ser diferente de zero. Então, denominamos a razão entre dois números A e B, o quociente A sobre B, ou simplesmente A 2 pontos B. Eu estou lendo literalmente, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês que a leitura dessa razão não é A 2 pontos B. Na verdade, nós lemos que A está para B, ou simplesmente A para B. O que nós temos aqui são duas notações, ou seja, duas formas de escrever a mesma coisa. Nós estamos falando de razão. Então, a razão entre dois números A e B nada mais é do que A está para B, certo? Onde o B tem que ser um número diferente de zero. Aí você deve estar pensando, mas professor, eu já vi isso. Isso aqui parece muito com fração. Sim, isso parece muito com fração. E aí você vai perceber que esse outro símbolo que aparece aqui, esses dois pontos, você vai perceber que lá nas divisões, não é verdade? Nós também vimos algo parecido. A está para B. Então, na verdade, isso representa também lá atrás uma divisão de A por B, certo? Então, nós podemos representar a razão entre dois números, A e B, dessa forma. A está para B ou simplesmente A está para B, usando esses dois pontinhos aqui, certo? E lógico, para a gente contextualizar, porque ficar só no conteúdo do conceito de forma abstrata, isso não é legal. Mas é importante que a gente apresente aqui para vocês, né, todos esses conceitos, certo? Vamos lá. Vamos para a segunda tela. Olha só.
eu estou trazendo aqui uma situação para a gente tentar entender melhor esse conteúdo na prática. Olha só, dos 1.200 candidatos inscritos em um concurso, passaram 240. Então vamos lá. Se inscreveram 1.200 candidatos no concurso, em um determinado concurso. Desses 1.200, só 240 que passaram, certo? Então, de forma explícita, eu tenho aqui duas informações. Eu tenho o total de inscritos e eu tenho também a quantidade de inscritos que foram aprovados, que passaram nesse concurso, certo? Agora, por que eu falei explícita? Explícita porque está bem evidente, está escrito aqui, ó, 1.200 e 240. Agora, pensa comigo. Se de 1.200 passaram 240, ou seja, que foram aprovados 240, tem uma informação aqui que está implícita. Ou seja, que ela não está aparecendo, ela está nas entrelinhas. Lembra do que eu falei nos módulos anteriores? É importante que você saiba fazer a leitura do que está nas entrelinhas. Eu posso descobrir a quantidade de candidatos reprovados? Posso. Porque se eu sei o total e eu sei a quantidade que foi aprovada, então eu posso descobrir facilmente a quantidade de reprovados. E isso é muito importante, porque nas questões, nas atividades que eu vou passar aqui para você, e também nos simulados, e com certeza na tua prova, não vai estar bem explícito para você essa informação. Certamente você vai ter que puxar um pouco nas entrelinhas as informações que você precisa. E por que isso, né? Não é que a banca está contra você, a banca que realiza o concurso, a banca que vai fazer a tua prova, no caso, a FGV. A questão é que a banca, ela tem que aprofundar um pouco mais no conteúdo, justamente para ela selecionar os candidatos que estão mais preparados. Não é verdade? Esse é o papel, né, da prova, selecionar os melhores, aqueles que estão preparados para ver, para enxergar as informações que estão nas entrelinhas. Então vamos lá. Olha só, vamos melhorar aqui. Letra A. Determine a razão dos candidatos aprovados nesse concurso. Muito bem, eu quero a razão dos candidatos aprovados. Só que você já sabe que a razão é o quociente de dois números, de A por B. Lógico, aqui eu estou apresentando de forma genérica aqui em cima. Mas a razão de dois números é o quociente de A por B. E aqui, o que nós temos? Eu quero a razão dos candidatos aprovados nesse concurso. Agora aqui é importante que você ganhe essa experiência. Ele está falando da razão entre dois números, dos candidatos aprovados, em relação ao total de candidatos, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou escrever a palavra razão. E aí, eu vou dizer que a razão é a divisão, é o quociente entre um número e outro. Se eu quero a razão dos candidatos aprovados, então, aqui em cima, eu vou colocar o quê? A quantidade de aprovados, os que passaram. No caso, 240. E quem é que vai embaixo no denominador? Vai o total de inscritos, certo? Então, bora lá. Eu tenho 1.200 inscritos. Agora, lógico, essa razão ela está um pouco genérica, né? Vamos simplificar, vamos melhorar, vamos torná-la mais enxuta, vamos torná-la irredutível. Aí você está pensando, mas professor, fração irredutível, a gente viu lá no nosso módulo de fração. Justamente aqui nós vamos fazer a mesma coisa. E eu vou mostrar para vocês que uma razão ela pode ser escrita na forma de fração. Isso aqui já é uma razão. 240 está para 1.200, já é uma razão. Tudo bem? Mas nós vamos escrever essa razão de outras formas. A primeira delas é na forma de fração irredutível. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou cancelar esse zero com esse zero. Então, nós temos 24 está para
120. Eu já posso fazer uma leitura dessa razão? Posso. A cada 120 inscritos, 24 passaram na prova, ou seja, foram aprovados. Aqui atrás, a cada 1.200 inscritos, nós tivemos 240 aprovados, que foi justamente o que foi passado aqui no enunciado. Mas vamos lá, vamos continuar aqui simplificando. Eu posso simplificar aqui, por exemplo, por 12. Acho que dá por 12, podemos fazer diretamente por 12. Porque 24 por 12 é 2, na verdade, e 120 por 12 é 10. Tudo bem? Agora, a cada 10 candidatos inscritos, 2 foram aprovados. Por que eu estou fazendo essa leitura? Porque quem está aqui embaixo, vamos falar a princípio aqui que é um denominador, quem está aqui embaixo é a quantidade de inscritos. E quem está em cima é a quantidade de aprovados. Então a leitura que eu faço é, a cada 10 inscritos, nós temos 2 aprovados. Ou nós podemos ler também 2 está para 10. Ou 2 para 10. Eu posso simplificar mais isso aqui? Posso. Por 2. 2 por 2. Vamos colocar aqui, ó. Ele vai dar por 2. E vai dar por 2. O 10 por 2 dá 5. Essa é a nossa fração irredutível. Essa é a nossa razão irredutível, que nós vamos falar agora. Qual é a interpretação aqui? 1 está para 5. Ou, a cada 5 candidatos inscritos, 1 foi aprovado. Certo? Agora, você percebeu que nós temos um sinal de igualdade aqui. Então, todas essas razões são equivalentes. Aí você lembra de novo de quê? De fração. Porque você estudou frações equivalentes. Então, você percebe que você pode simplificar as razões. E aí, cada vez que você simplifica, lógico, corretamente, você encontra razões equivalentes. Agora, essa seria a nossa resposta mais resumida, na forma de fração. Mas eu posso escrever isso aqui de uma outra forma. Eu posso dividir o número 1 por 5. Vamos fazer isso aqui bem rápido. 1 dividido por 5. 1 dividido por 5, então eu tenho que usar a tabuada do 5. Só que a tabuada do 5 não começa com 5 vezes 1, 5 vezes 2. Começa com 5 vezes 0. Por que eu tenho que usar 5 vezes 0? Porque 5 vezes 1 é 5. 1 menos 5 é impossível fazer isso. Então vai ter que ser 5 vezes 0 é 0. 1 menos 0 é 1. Certo? Tem alguma coisa aqui no dividendo para descer? Não tem. Então, acabou. Eu tenho que dar uma resposta em décimos. Acabou a minha parte inteira. Então, eu coloco uma vírgula aqui. Se eu tenho que dar uma resposta em décimos, esse cara aqui não está em décimos. Ele está em unidades. Uma unidade. Como que eu transformo uma unidade em décimos? Já que eu tenho que dar uma resposta em décimos. Eu vou colocar um 0 aqui. Porque uma unidade nada mais é do que 10 décimos, certo? Agora, vamos lá. 5 vezes quanto que dá 10? Dá 2. 5 vezes 2, 10. Resto 0. Certo? Então, o que eu vou escrever aqui na frente? 0,2 ou simplesmente 2 décimos. Me dê licença que eu vou apagar essa divisão aqui. Certo? Então, podemos escrever aqui 0,2. Essa é uma outra interpretação ou uma outra forma de escrever a minha razão. Eu tenho uma razão na forma de fração irredutível, 1 está para 5. Eu tenho uma razão na forma de número decimal, 0,2 ou 2 décimos. E também eu posso escrever isso aqui na forma de percentual, certo? Que é uma outra forma de escrever uma razão. Agora, como que eu transformo em percentual? Vamos utilizar aqui o 0,2? 0,2. Posso colocar um 0 aqui? Posso. À direita da parte decimal, você pode colocar quantos zeros você quiser. Por que eu coloquei esse 0? Porque eu vou transformar isso aqui em percentual. Isso representa 20%. Eu ando 2 casas para a direita e coloco a vírgula. Então, se eu ando 2 casas para a direita, eu tenho 20. Então, eu tenho 20%.
Agora, outra interpretação que eu posso ter é o seguinte, que 20% dos candidatos inscritos foram aprovados, certo? Então é isso. Mostrei para você que a razão pode ser escrita na forma de fração irredutível, na forma decimal e também na forma de taxa percentual, certo? Muito bem. Agora vamos lá, vamos dar sequência. Continuamos ainda nessa situação. A mesma, dos 1.200 candidatos inscritos em um concurso, passaram 240. Só que agora eu quero outra coisa. Determine a razão entre os candidatos aprovados e os reprovados. Aí vem uma outra informação bem útil. Deixa eu escrever aqui primeiro. Razão. E aí, a razão, vocês já perceberam que é a divisão ou o quociente entre um número e outro. Só que a ordem é muito importante. Quando eu falei ali, determine a razão entre os candidatos aprovados e os reprovados, então nessa razão tem que entrar primeiramente a quantidade de candidatos. Deixa eu melhorar aqui, vamos lá. Tem que entrar primeiramente a quantidade de candidatos aprovados e depois a de reprovados. Eu tenho que seguir a ordem que está aparecendo aqui. Primeiro, os aprovados em cima e depois os reprovados embaixo. Agora, vem aquela pergunta. A quantidade de candidatos reprovados não foi mencionado. Só que essa informação ela está implícita. Por quê? Eu posso descobrir a quantidade de reprovados? Posso. Pensa comigo, vamos lá. Eu tenho 1.200 candidatos. Se desses 1.200 eu tirar os aprovados, que é 240, o que eu vou obter? Eu vou obter os reprovados. 0 menos 0 é 0. 0 menos 4 não dá. Aqui fica 1, aqui fica 10. 10 tira 4 fica 6. 1 tira 2 não dá. Aqui fica 0, aqui fica 11. 11 menos 2, 9. Então perceba, essa informação ela está implícita. Não foi mencionada no enunciado. O que está mencionado lá, vamos lá, vamos voltar lá. Dos 1.200 candidatos inscritos em um concurso, passaram 240. Então, não foi mencionado que, olha, foram reprovados 960. Não falou nada disso. Essa é uma conclusão que nós temos que tirar, certo? Ora, então, o que eu vou fazer? Eu quero a razão entre os aprovados, 240, e o total. Não, na verdade, os reprovados, que é 960. Muito bem. Eu posso melhorar isso aqui? Posso. Vamos lá. Eu vou simplificar por 10. Cancela 0 em cima e 0 embaixo. Aqui vai ficar 24 e aqui vai ficar 96. Muito bem. Eu posso simplificar agora, eu acho que por 3. Daria por 2, mas não sei. Eu acho que... Opa! Eu vou simplificar por 3. Poderia ser por 2? Poderia, porque os dois são pares, mas eu acho que é interessante simplificar por 3. Porque 24 por 3 é fácil. É 8. Porque 3 vezes 8 é 24. E o 96 por 3? O 9 por 3 é 3. E o 6 por 3 é 2. Pronto, está simplificado. Agora, eu vou simplificar por 2. Eu poderia simplificar por 2. Eu poderia simplificar por 4. Não é verdade? Mas eu vou simplificar por 8. Sabe por quê? Esse cara, ele dá por 8. E esse cara aqui embaixo também dá por 8. 8 por 8 é 1. 32 por 8 é 4. Certo? Então, nós saímos de uma razão 240 está para 960 e simplificamos. E aí, simplificamos novamente até chegar nessa irredutível. 1 está para 4. Certo? Então, qual é a interpretação disso? Perceba que em cima eu tenho a quantidade de candidatos aprovados. E o de baixo, os reprovados. Então, a cada 4 candidatos reprovados, nós temos 1 aprovado. A cada 32 candidatos reprovados, nós temos 8 aprovados.
A cada 96 candidatos reprovados, nós temos 24 que são aprovados. Ok? Certo. Então, eu vou apagar essa divisão aqui. Vou apagar isso aqui. Tudo bem. E agora, eu quero transformar isso aqui em decimal. Porque você sabe que a tua razão ela pode ser representada na forma de fração irredutível, na forma decimal. Então, pegue o número 1 e divida por 4. Não vai dar para dividir, na verdade dá, né? 4 vezes 0 é 0. Vai sobrar 1. Vem vírgula, vem 0. 4 vezes 2 é 8. 10 menos 8 sobra 2. Vamos melhorar aqui esse espaço. Eu tenho que dar uma resposta em centésimos agora. Só que eu tenho aqui 2 décimos. Então, eu transformo 2 décimos em centésimos. Dá 20 centésimos. 4 vezes 5 só pode ser 20. E 20 menos 20 é igual a 0. Então, eu posso dizer que 1 quarto ou 1 está para 4 é a mesma coisa que 0,25 ou 25 centésimos. Eu posso transformar em taxa percentual? Posso! Eu posso andar com duas casas para a direita e dizer que isso representa 25%. Tudo bem? Então é isso. Nós temos 3 formas de representar a nossa razão. Ok? Vamos lá. Olha só. O que eu tenho aqui na sequência? Deixa eu apagar essa divisão. Eu acho que eu tenho um novo exemplo para vocês. Vamos lá. Vamos ver aqui. Isso. Para finalizar, nós temos mais um exemplo. Olha só. Entre 100 convidados, 75 eram mulheres. Então, eu tenho 100 convidados, 75 eram mulheres. Agora, você já deve ter percebido que a quantidade de homens ela não está explícita, ela está implícita. Então, se eu tenho 100 convidados, 75 eram mulheres, então nós sabemos que 25 eram homens, ok? Muito bem, agora qual é a razão que eu quero aqui? Determine a razão entre o número de mulheres e o número de convidados. Então ele não quer saber dos homens, ele quer a razão entre o número de mulheres e o número de convidados. É importante que você siga a ordem. Primeiro, ele falou do número de mulheres e depois o número de convidados. Então vamos representar isso aqui, ó. Razão, muito bem, é igual. Quem vai em cima? O que vem primeiro é o número de mulheres, que é igual a 75. E depois vem o número de convidados, que é igual a 100. 75 centésimos, isso é simples, eu posso dizer que é 75%. Nós vamos chegar nisso. Só que eu vou simplificar aqui logo por 25, porque eu acho que eu já encontro uma fração irredutível. 75 por 25 dá 3. E 100 por 25 dá 4. Então, vamos lá. A cada 4 convidados, 3 eram mulheres. Podemos concluir também que a cada 4 convidados, 1 era homem. Certo? Mas essa informação a gente só está discutindo aqui. Não foi colocado aqui no enunciado. Tudo bem? O que interessa é que essa é a nossa fração irredutível. Essa é a nossa razão irredutível. A cada 4 convidados, 3 eram mulheres. Agora eu posso dividir o 3 por 4, certo? Eu nem vou fazer isso porque 75 centésimos nada mais é do que 0,75. E lógico, eu posso afirmar que isso é 75%. Então eu tenho 3 formas de escrever. A cada 4 convidados, 3 eram mulheres, ou 75% dos convidados eram mulheres, ou a cada 100 convidados, 75 eram mulheres. Você perceba que praticamente tudo que nós estudamos até agora, o nosso módulo sobre porcentagem, o nosso módulo sobre números decimais, o nosso módulo sobre frações, tudo isso já foi estudado. Nós estamos apenas colocando uma cereja no bolo, certo? É só um detalhe que nós estamos colocando aqui, porque praticamente tudo isso nós já vimos, ok? Nós só estamos mudando os nomes agora, que inclusive eu quero falar para vocês. Lá nas frações nós temos numerador e denominador, certo? Inclusive, lá no conceito,
ele está falando que esse cara aqui embaixo, que é o denominador na fração, tem que ser um número diferente de zero, que é o nosso b. Lembra? Agora eu quero entrar na parte final, para a gente formalizar um pouco tudo isso, porque eu não estou falando de fração. Isso parece muito com fração. Tem tudo a ver com fração, mas não é fração. Tudo bem? É razão. E aí eu vou mostrar para vocês aqui os termos da nossa razão. Eu tenho aqui que A está para B. Então, essa é uma forma da gente representar a nossa razão. Pode aparecer dessa forma? Na forma de fração? Pode, na tua prova. Pode aparecer dessa forma? Pode também. Tem das duas formas. Você tem que entender a simbologia, a notação utilizada. A está para B. A está para B. Ou A para B. Quem é o A? Lá nas frações, nós chamamos esse cara aqui de numerador e o de baixo de denominador. Aqui é diferente. O A nós chamamos de antecedente. Tudo bem? E o B nós chamamos de consequente. Então, aqui nós temos uma razão. 4 está para 7. Eu posso escrever isso aqui de uma outra forma? Posso? 4 está para 7. Então, se aparecer isso aqui na tua prova, nas tuas atividades, você sabe que 4 está para 7. É isso aqui, 4 está para 7. Onde o 4 é o antecedente e o 7 é o consequente. Ok? Então, pessoal, eu estou disponibilizando neste momento as atividades para vocês fazerem. Na sequência, eu volto com as resoluções. Um abraço e até a próxima aula.